gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma análise clínica que relaciona os distúrbios da regulação metabólica dentro da obesidade. Meu grupo é composto por essas pessoas que estão aí na tela: a Natália, a Gabi, eu, o Diogo, a Júlia, a Rayane, a Elô e o Kaique. E a gente fez um sumário colocando assim os temas principais que a gente vai abordar dentro desse assunto, que é muito grande, muito abrangente. Então, eu vou começar falando da introdução à regulação metabólica, dizendo que o metabolismo é uma atividade celular e a gente sabe que são várias alterações químicas que acontecem, né? Tem um mapa metabólico que é gigante, que a gente estudou algumas reações na aula de bioquímica. E o resultado desse metabolismo, né, é a obtenção de energia química, que pode ser tanto através de energia solar ou através da degradação de alguns nutrientes que são muito ricos energeticamente, a transformação das moléculas dos nutrientes, então, em moléculas que são características das próprias células, que podem ser até os precursores das macromoléculas, a polimerização, que, então, pode ser a organização dessas macromoléculas em polímeros, que a gente vê, por exemplo, as proteínas, os polissacarídeos, também a síntese e degradação das biomoléculas, que são necessárias para as funções especializadas de cada célula, por exemplo, os lipídios. Passando, então, a gente conclui que a regulação metabólica diz respeito a um processo para manter a homeostase no nível molecular. E também manter uma questão de equilíbrio ao longo do tempo, mesmo que o fluxo metabólico tenha pequenas alterações. Então, em resposta a um sinal externo, a uma mudança de condições ali, celulares ou gerais, a ideia é manter esse equilíbrio ao longo do tempo. Por isso que a gente fala do controle metabólico, né, que vai conduzir uma alteração dos resultados da via metabólica nesse tempo, assim, que foi mudado. A obesidade é uma doença crônica associada ao excesso de gordura corporal. Essa doença é resultado da ingestão de mais calorias do que as gastas pelas atividades corporais. Ela pode estar relacionada a muitos fatores psicológicos e genéticos. Voltando a falar também sobre os dados e estatísticas, a obesidade, ela é uma síndrome metabólica, que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, e é um conjunto de sintomas que vão incluir a obesidade como um fator central. Então, também tem pressão alta, outras doenças que são relacionadas nesse contexto. E o termo da síndrome metabólica vai descrever vários fatores de risco que vão se manifestando nesse indivíduo obeso e aumentando a chance de desenvolver alguns tipos de doenças. Aí a gente tem alguns dados, por exemplo, de 2020, que 40% dos adultos americanos são obesos e 18% deles estão no sobrepeso, e também 39% dos homens e 40% das mulheres acima dos 18 anos estão com sobrepeso. E é muita gente, é quase 2 milhões de pessoas, segundo a OMS, né, em 2016. E agora, falando a nível mundial, 13% da população mundial é obesa. Bom, para começar a falar sobre a relação que a obesidade tem com outras doenças, vou falar um pouquinho sobre a síndrome metabólica, que também é conhecida como SM. Ela se trata de uma desordem bioquímica que é caracterizada por um conjunto de condições que aumentam muito os riscos de doença cardíaca, AVC e diabetes nos indivíduos acima do peso. Então, já é de conhecimento médico há muito tempo que pessoas que estão com sobrepeso são mais propensas a desenvolver diabetes tipo 2, arteriosclerose e pressão alta. Então, ela é típica a síndrome metabólica, ela é típica desses indivíduos, pois essas pessoas possuem um conjunto de fatores que predispõem elas a desenvolver esses quadros clínicos. Então, a associação que existe entre a obesidade e esses casos clínicos anteriormente citados nos mostram os distúrbios que fundamentalmente ocorrem no metabolismo de pessoas obesas. Porque como a síndrome metabólica, ela é uma desordem bioquímica que atinge o metabolismo, isso pode gerar diversas implicações no organismo dessa pessoa e até mesmo levar à morte. Infelizmente, a síndrome metabólica não se restringe a uma faixa etária, podendo atingir também crianças. Os culturais influenciam muito na alimentação. Segundo alguns estudos,
A alta ingestão de ácido fólico pode ser um fator de risco para o câncer de mama e para o câncer de colo. Também é dito que a obesidade se correlaciona de forma inversa com o risco de câncer de mama na pré-menopausa e correlaciona-se positivamente na pós-menopausa. Além disso, muita gordura animal na dieta foi associada a um risco aumentado de câncer de colo, mas esses dados são inconsistentes. E a incidência do câncer de colo também está relacionada à falta de atividades físicas. Sobre os danos ao metabolismo. Pode ocorrer lactocilceramide, que é o resultado do aumento da secreção de glicocorticoides, que convertem os aminoácidos em gordura. Pode haver também o defeito na proteína leptina, que pode ocasionar a obesidade em humanos e outros animais. A sua ingestão estimula o gasto calórico e aumenta a saciedade. Outro exemplo é o aumento do tamanho da célula, caso a obesidade ocorra durante o desenvolvimento, podendo haver o aumento no número de adipocitos e hipertrofia. Sobre a regulação hormonal, ela é feita por mecanismos que trazem informação ao resto do corpo para o sistema nervoso central, para que este acione uma resposta que induzirá a saciedade ou apetite. Agora, mais especificamente sobre a leptina e termogenina, que são produzidos no tecido adiposo abdominal, este que é um órgão endócrino ativo responsável pela produção de adipocinas como a própria leptina. Quando o volume do tecido adiposo aumenta, a produção de leptina é estimulada. Hormônios levam o hipotálamo a produzir sinais de saciedade ao cérebro, além de sinais que estimulam a produção de termogenina, que é responsável pela termogênese, resultando num maior consumo de energia. A termogenina, mais especificamente, produz esse processo da termogênese através do desacoplamento da cadeia respiratória, onde ao invés de produzir ATP, acaba produzindo calor, fato esse que é fundamental para tanto recém-nascidos como para os animais hibernantes e diversas outras espécies. Agora, quando a produção da leptina é reduzida, os sinais enviados pelo hipotálamo são inversos, incentivando a ingestão de alimentos. Agora, fazendo uma interligação com essa imagem dos ratinhos, dá para perceber que um dos ratos é obeso. A partir de diversos estudos posteriores com esse rato, pôde-se perceber que ele não produzia leptina no corpo, ou produzia em baixíssimo nível. Então isso leva a uma extrema insaciedade, esterilidade, diabetes tipo 2 e diversos outros problemas, como problemas nas juntas, na cervical e outros fatores que são prejudiciais à saúde. Então, a partir de estudos feitos com esse rato, com a ingestão de leptina, ele acabou produzindo mais saciedade a partir dos hormônios e também da regulação do hipotálamo em si, fazendo com que ele comesse menos, incentivando o processo da termogênese pela termogenina, com o que fez que, junto à leptina, acabasse estimulando esse gasto calórico, fazendo com que esse rato perdesse peso. Então, mais à esquerda também podemos ver o processo da leptina no nosso organismo. Outros hormônios estimulados pela grelina, que é fundamental. Essa grelina ela é produzida no estômago, e em altos níveis ela estimula o apetite, e as células produzidas por ela são o neuropeptídeo Y, que é o NYP, e PYY, que são hormônios como a NPY e a adiponectina, estimulantes dos neurônios orexigênicos, portanto, aumentam o apetite. Hormônios que estimulam neurônios anorexigênicos, como o PYY, que é produzido no intestino delgado, tendo seus níveis aumentados após a refeição, a melanocortina, que é o MSH, e a colecistocina, que é o CCK, fazem o efeito oposto, dando essa sensação de saciedade. Sobre as inter-relações metabólicas em uma pessoa obesa, a fase de fusão do ciclo da fome é extremamente curta para consumir a gordura armazenada em lipídios pelo corpo durante a fase alimentada. Então, o que acabou ocorrendo? Uma pessoa obesa, ela tem a produção de leptina muito reduzida, o que acaba ocasionando na insaciedade, como já dito anteriormente. Então, o ciclo da fome ele não é respeitado, você não consegue queimar naturalmente, ou seja, você não consegue degradar
os carboidratos, proteínas e lipídios que você acaba ingerindo na sua dieta. Então, tudo que você ingere claramente acaba sendo transformado em lipídio e levado ao tecido adiposo para armazenamento quando não é necessário a sua utilização. Então, caso o ciclo da fome não é respeitado, novamente, não é degradado, não é consumido, ganhando massa, ganhando peso. Então, em alguns pacientes, o número ou afinidade dos receptores de insulina é reduzido, enquanto outros têm ligação normal à insulina, mas anormal aos pós-receptores, como a ativação do transporte da glicose. Geralmente, a gordura corporal está associada ao grau da resistência à insulina. Parte da resistência é devida a peptídeos, TNFA e resistina, que são produzidos por adipócitos que são conhecidos por se oporem ao ácrion de insulina. Então, nesse caso, o que pode ocorrer? Como a insulina ela é elevada, como a insulina aumenta quando o corpo está alimentado, você acaba diminuindo os seus níveis de insaciedade no corpo, então você acaba aumentando a sua saciedade, consequentemente você acaba ingerindo menos alimento. Então, como em pacientes obesos, você tem essa resistência à insulina, você acaba também não gerando a saciedade, consequentemente comendo mais. Então, por isso que, como ali está dito, geralmente a gordura corporal está associada ao grau de resistência à insulina. Nesta imagem, podemos ver a sobrecarga de triacilglicerídeos nos adipócitos, desencadeando a inflamação do tecido adiposo, a deposição ectópica de lipídios e a resistência de insulina no músculo. Isso ocorre em diversas etapas que eu não vou me aprofundar, mas eu queria focar nas duas primeiras, que no caso demonstram as equações do TAG dieta e do TAG catabolizado. No primeiro caso, que é o magro, o TAG dieta é igual ao TAG catabolizado, ou seja, os alimentos que você consumiu estão na mesma proporção dos alimentos catabolizados, ou seja, o resultado dos alimentos que você consumiu foram catabolizados no organismo em mesma proporção. Você não ganha e nem perde massa. Agora ali, à direita, na etapa 2, onde nesta imagem está definido como gordo, você tem o TAG dieta maior que o TAG catabolizado. Ou seja, você não conseguiu catabolizar tudo o que você ingeriu da alimentação. Você vai ganhar massa, que vai ser transformada por muitas vezes em lipídios, que serão acumulados no seu tecido adiposo, nos adipócitos. Então, temos aqui tudo isso esquematizado, com o enfoque nos adipócitos. Se o glicerol armazenado no tecido adiposo é hidrolisado a ácidos graxos livres. Esse processo ocorre no estado de jejum, com o intuito de fornecer energia para tecidos como músculo esquelético e cardíaco. Um dos principais hormônios responsáveis por controlar esse processo é a insulina. Conforme a insulina abaixa no estado de jejum, as taxas de lipólise aumentam. A lipólise é a quebra do triacilglicerol, liberando o ácido graxo no tecido adiposo, por meio do hormônio glucagon, que libera a mobilização do ácido graxo do tecido adiposo. Esse ácido graxo precisa ser reesterificado. E como há pouca insulina, a via glicólítica estará inibida. Então, essa reesterificação vai acontecer por meio da gliceroneogênese, que é controlada por uma enzima chamada fosfoenolpiruvato carboxinase. E quando ela está sendo produzida em altas taxas no tecido adiposo, ela gera um aumento da gliceroneogênese e isso vai resultando na obesidade. Quais seriam as práticas para reverter de um corpo obeso para um corpo saudável? Alcançar um corpo saudável vai além de um número da balança. Não é um desafio simples, mas é muito recompensante por proporcionar um bem-estar físico, psicológico, a diminuição dos riscos de outras doenças, uma qualidade de vida muito maior para o paciente. Então, a gente pontuou aqui os principais hábitos para conquistar um estado metabólico em que os seus órgãos, seus músculos, os outros tecidos tenham condições necessárias para obedecer às suas necessidades rotineiras, cotidianas, ressaltando que é essencial e torna o processo muito mais simples o acompanhamento de um profissional nesse processo. De maneira geral, um conjunto de hábitos são indicados, sendo eles a prática de atividade física regularmente, o que é indicado pelo menos 3 vezes por semana, durante uns 30 a 40 minutos. Uma dieta balanceada, com baixa ingestão de gorduras, açúcares, aumentando o consumo de alimentos naturais, como frutas e legumes,
com um balanço energético negativo, ou seja, um déficit calórico, em que menos calorias são ingeridas do que gastas a cada dia, visando a utilização dos estoques de triglicerídeos do tecido adiposo como fonte de energia, além da prática de atividades físicas que eu já mencionei. É indicado, então, como a gente viu, uma modificação no cotidiano, já que a inclusão em nossa dieta alimentar de alimentos mais nutritivos que atendam, de fato, nossas necessidades corpóreas, alimentos light, a baixa ingestão de álcool, uma vez que ele é uma fonte desnecessária de calorias, a prática de exercícios, principalmente aeróbicos, como eu já mencionei, para impedir o ganho de peso e auxiliar também no programa de emagrecimento, além de uma terapia comportamental, do uso de medicamentos, se for necessário, e também, caso esses hábitos que eu falei até agora não forem suficientes, é indicado também um tratamento cirúrgico, que é conhecido como cirurgia bariátrica, em que é uma série de indicações rígidas para o paciente. Bom, então aqui são as nossas referências. Muito obrigada.